As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 9. Naquela tarde, Júlia saiu de seus aposentos e desceu a escada pelos escuros corredores para o local da reunião dos escravos, seguindo as instruções de Helena. As tapeçarias penduradas nas paredes se tornavam mais e mais empoeiradas e gastas à medida que ela descia, e havia um cheiro úmido e bolorento no ar ao descer as vísceras do castelo. Mas ela manteve a cabeça erguida, pisando fortemente e com confiança, tentando parecer como se tivesse todo o direito do mundo de estar lá. Ela não precisava se preocupar. Ninguém a notou ou a desafiou. Júlia encontrou a porta que Alice havia descrito e a abriu, tentando fazer que ela não rangesse. Ela se arrepiou. O ar tinha um frio úmido ali, e havia um gotejar contínuo em algum lugar do lado esquerdo. Ela desceu cuidadosamente a escada em caracol para o que seria claramente o porão do castelo. O cheiro de um guisado sendo cozido podia ser sentido ao longo do porão de pedra, se misturando com os cheiros menos agradáveis de água estagnada e comida apodrecida. Ela só conseguia enxergar através da luz bruxuleante das tochas acesas e se guiou passando os dedos pela parede, arrepiando-se ao sentir a sujeira e o visco deles. Finalmente, chegou a um lugar que parecia uma velha adega, com bancos de madeira encostados nas paredes, e nos bancos estava um pequeno grupo de vultos encapuzados, amontoados para se esquentarem do ar frio e úmido. Eles ficaram em pé quando ela entrou na sala. Um deu um passo à frente. Ele era bem musculoso e teria sido um soldado ou guerreiro se não tivesse nascido já escravo. Seus olhos eram escuros e firmes, e como os de Helena, fundos. Saudações, Lady Júlia. Sou Simeão. Você já conheceu Helena e Alice, e aqui estão alguns dos outros, mas alguns que foram escravizados pelo lobo e seus homens. Júlia acenou com a cabeça num gesto breve de cumprimento, e então sentou-se no banco frio em que Simeão indicou. Eu sou muito grata a vocês, a todos vocês, ela disse cautelosamente. Por favor, contem-me a sua história. Gaius me contou muito pouco no jardim e eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo. Simeão sorriu. Claro, Lady Júlia. Deixe-me começar contando-lhe como nos tornamos escravos. Júlia já tinha ouvido um pouco a respeito daquela história, mas ele foi mais a fundo do que Gaius, adicionando com uma voz grave e musical detalhes que foram omitidos. Simeão explicou como Marcos, o governante sábio e bom de Quêmia, tinha sido alertado num sonho que sua terra natal estava prestes a ser tragada por uma catástrofe. Ele ordenou que barcos fossem construídos o suficiente para todas as almas na ilha, e o povo de Quêmia velejou da morte certa para a segurança. Ele descreveu sua alegria ao desembarcarem num paraíso misterioso. Tudo parecia pronto para eles, um porto seguro e campos carregados de frutos e grãos. Nada lhes faltava. Sob as ordens de Marcos, os barcos foram destruídos e as tábuas de madeira usadas para construírem os primeiros abrigos na nova terra. Simeão fez uma pausa. Logo depois da chegada deles, Marcos declarou que não haveria necessidade de armas em um lugar de paz. Guerras entre tribos e povos vizinhos eram coisas do passado, e então ele ordenou que todas as armas fossem trazidas para ele. Todas as espadas, arcos e flechas deveriam ser destruídos. Marcos colocou Tales como encarregado da destruição dos arcos e flechas, e Brutus das espadas. Eidin seria um lugar de paz e tranquilidade.
Simeão parou de falar e fechou os olhos. Tudo ficou em silêncio por um longo momento enquanto Júlia ia sentando cada vez mais na beirada do seu banco. Ela conhecia o fim da história, mas mesmo assim queria ouvi-la de novo. Finalmente, não aguentou mais e perguntou: "O que aconteceu depois?" Os olhos de Simeão abriram. Marcos foi assassinado por Xenos, seu lorde mais confiável. Em alguns dias, ele e seus homens tinham tomado a ilha, matado qualquer um que estivesse no caminho deles. Um detalhe: algumas espadas não tinham sido destruídas. Elas tinham sido escondidas para uma situação como essa. Xenos e seus 2 ajudantes desleais, Tales e Brutus, se declararam governantes desta ilha. Eles se deram novos nomes e novos títulos. "Você sabe", disse Simeão, acenando com a cabeça para Júlia. "O chacal, o leopardo e o lobo, os lordes de Eidi." Os pais de nossos pais tiveram de escolher entre a total obediência aos lordes ou a morte para eles e seus filhos. Não haveria misericórdia. Eles não tiveram opção. Ele levantou suas mãos num gesto de total desespero. Júlia se arrepiou. "E assim tem sido desde então?" ela perguntou. Simeão acenou com a cabeça. "Durante 500 anos, minha lady, 500 anos para que a memória de nossa boa terra e de nosso bom rei fosse aniquilada. Mas nós a mantivemos viva. Nossos pais nos contaram as histórias e nós as contamos a nossos filhos. Falamos a respeito de Marcos e daquele que lhe enviou o sonho. Nós contamos a respeito da profecia e dos nossos honrados estrangeiros que viriam para cumpri-la." Mas agora, Helena interrompeu, "não podemos nem mais contar-lhes as histórias." Havia um ódio em sua voz que era estranho a Júlia. Essa não era a mulher que a havia abraçado enquanto chorava. Simeão pigarreou. "Há alguns meses, alguns dos nossos escaparam. Os lordes tomaram nossos filhos, todos os nossos filhos. Eles estão presos. Não sabemos onde, e não sabemos por quanto tempo." Sua voz falhou. "Só sabemos que serão mortos se tentarmos fugir." Júlia sentiu que estava ficando muito pálida. "Seus filhos?" ela perguntou. Então era por isso que estava tudo tão quieto nas ruas. Sua voz não saiu ao se lembrar da fileira de casas silenciosas do lado de fora do castelo. Simeão se ajoelhou na frente dela, um joelho no chão frio de pedra. Ele pegou o queixo de Júlia em sua mão, estudando seu rosto. Ele encontrou seu olhar fixo, sentindo mais uma vez a ardência das lágrimas em seu rosto. "Você foi chamada para cá, Júlia", ele disse. "Chamada para ajudar a libertar nossos filhos e restaurar esta terra para ser o paraíso que o Senhor dos Exércitos planejava que fosse." "O Senhor quem?" Júlia perguntou confusa. "Alguém maior que Marcos", disse Simeão com as mesmas palavras que Gaius tinha usado no jardim. "É um nome que fomos proibidos de mencionar nesta ilha, com ameaça de morte. Era um nome que estava diariamente em nossos lábios, em Quêmia e nesta ilha, até a morte de Marcos. Este é o nome pelo qual o conhecemos. Foi ele quem alertou Marcos da destruição que viria. Ele preparou este lugar para nós, e é ele cuja memória dos lordes desejam eliminar desta boa terra." "Você está falando de Deus?" Júlia perguntou abruptamente. Ela nunca foi muito interessada em Deus, pois ele parecia muito distante e muito irreal, mas em Edim ela se sentiu fascinada, até mesmo encantada. Simeão sorriu e se levantou, soltando o queixo de sua mão. "Nós o chamamos pelo nome que ele mesmo pediu que usássemos. Ele é o Criador de todas as coisas. É aquele que guia e cuida de seu povo. É quem nos livrará da nossa escravidão." Eles foram interrompidos por uma escrava, que entrou repentinamente
e se colocou na frente da porta fechada. Lady Júlia precisa sair imediatamente, ela disse. Os guardas estão chegando. Mas eu preciso saber. Vá agora. Sua vida e a nossa dependem disso. E Júlia foi embora, andando vagarosamente, com dignidade, como se não tivesse nenhuma razão para se apressar ou para estar preocupada com alguma coisa. Ela retornou aos seus aposentos com a mente em ebulição. Lá chegando, encontrou seu irmão que a esperava. Ele estava em pé ao lado de uma grande janela, olhando para fora. Havia tanta coisa que queria lhe contar, mas não tinha bem certeza do quanto era seguro revelar. A reunião com os escravos deixou sua mente quando olhou para seu irmão. Havia algo muito errado com ele, ela pensou. Para onde você está olhando, Pedro? Você me parece preocupado com alguma coisa. Ele virou-se e olhou para ela. Seus olhos estavam arregalados. Ele sacudiu a cabeça silenciosamente e apontou enquanto Júlia chegou perto dele na janela. Juntos eles olharam para um grupo de soldados lá embaixo, reunidos em volta de um barril numa das plataformas do castelo. Enquanto observavam, um deles acendeu um fósforo. De repente houve uma estrondosa explosão e uma fumaça branca e densa cobriu a cena. Quando clareou, Júlia e Pedro viram que uma grande parte da plataforma tinha sido estourada. Júlia olhou fixamente para a construção de pedra danificada, chocada, e então virou-se para Pedro, sem querer acreditar no que estava pensando. Pedro, por favor, me diga que você não os ensinou a fazer pólvora. Não havia o que dizer. Júlia agarrou a borda da janela. Suas mãos estavam brancas. Você tem alguma ideia do que fez? Ela perguntou. Pedro se virou de repente. Eu compartilhei conhecimento, como você falou que faríamos. Eles são boas pessoas. São homens de ciência, de razão. E você não está preocupado nem um pouquinho que esses lordes científicos possam usar essa nova arma de maneira que não seja tão boa e lógica? Pedro, com um silêncio mal-humorado e envergonhado, pensou que àquela altura seria melhor não mencionar a parte que eles fariam dele um príncipe. Lá embaixo, guardas correram para o local, se apressando para consertar o dano causado na construção e para cuidar dos ferimentos de seus homens. Pedro virou-se para sua irmã, não conseguindo olhá-la diretamente nos olhos. Eu não sei por que você está tão contra eles. Os escravos são escravos, porque estão iludidos. Anaximander me explicou tudo. Ele disse numa voz arrogante de irmão mais velho, que Júlia tanto menosprezava. Eles são escravos porque não alcançaram um plano de raciocínio mais elevado. Foi quando Júlia bateu nele. Ela não tinha passado os anos aperfeiçoando suas habilidades marciais, mas o que lhe faltava nessa área, ela possuía de sobra em raiva. Pedro, na verdade, não se estatelou, mas ele pisou em falso para trás contra a beira da janela. Sua mão apertava as bochechas na qual ela batera. Esta era uma Júlia que ele nunca tinha enfrentado. Olhe à sua volta, ela disse. A ciência não nos trouxe aqui. Nós fomos chamados pelo Senhor dos Exércitos, e precisamos consertar este lugar. Nós precisamos libertar os escravos. Senhor dos Exércitos? Libertar os escravos? Eu disse que eles eram praticamente bárbaros. Pedro falou, saindo de perto para evitar outro tapa, se fosse para o seu lado. Os lordes têm tudo sob controle. Tenho ouvido histórias. As histórias dos escravos, disse Júlia, pensando rapidamente. Ela fora alertada para não repetir o que havia ouvido, e agora ela entendia por quê. Ela não podia confiar em Pedro. O chacal, o leopardo e o lobo é que são bárbaros,
e você acabou de dar-lhes a maior arma. Pedro começou a parecer inexplicavelmente presunçoso. Bem, na verdade não, ele disse soberbamente. Eles podem fazer o pó e ele vai continuar explodindo, mas o que eles precisam, na verdade, são armas, Júlia concluiu. Você não contou a eles a respeito das armas, contou? Oh, não, disse Pedro de forma soberana. Vou esperar até que eles me tornem seu príncipe. Ele não conseguiu parar em tempo da palavra sair. Júlia olhou fixamente para ele sem acreditar, e sua expressão convencida desapareceu. Pedro, eu não acredito, disse ela saindo a passos largos do aposento. Pedro ficou na janela por muito tempo, observando o caos lá embaixo, depois que Júlia foi para os seus aposentos. Guardas e escravos corriam para lá e para cá, para limpar o entulho que pouco tempo atrás era um trabalho em pedra extremamente enfeitado. Enquanto observava, o lobo apareceu. Pedro percebeu que ele estava lá para inspecionar o estrago. Ele trocou algumas rápidas palavras com o comandante da guarda e depois saiu andando de modo arrogante, parecendo venenoso, com suas túnicas volumosas varrendo o pó e os escombros. Sua cabeça se levantou de repente e ele olhou diretamente para Pedro, lá em cima na janela. Seu rosto estava obscuro, como sempre, debaixo da máscara, mas Pedro podia sentir a ira em seu olhar. Havia algo frio nele, algo primitivo, algo que buscava vingança. Era muito tarde para se abaixar para não ser visto. O medo inundou Pedro, e pela primeira vez ele sentiu o poder da presença do lobo, o poder que havia mantido pessoas inocentes acorrentadas durante séculos. Seu corpo ficou paralisado sob a ira daquele olhar fixo e silencioso, mas usando toda a força de vontade possível, ele disse a si mesmo para permanecer calmo. E então, enquanto observava, o lobo levantou o braço e apontou para Pedro deliberadamente e com o dedo acusador. Pedro sentia um arrepio descer por sua coluna. Ele dera uma arma aos lordes, mas não demonstrara como usá-la. Agora teria que pagar o preço. Ele colocou as mãos no bolso e saiu da janela, tentando com toda sua força parecer um príncipe. No final daquela tarde, Pedro e Júlia foram chamados para o grande salão. Ambos sabiam o que poderia acontecer, mas a morte não é algo fácil de se encarar na juventude. E então entraram no salão com confiança, empinados como ficava o pai deles quando ele estava no timão do navio, olhando para o grande oceano aberto à sua frente. Os 3 lordes estavam sentados em seus tronos, e cada um de seus movimentos era exagerado pelas túnicas volumosas. Suas máscaras estavam mais austeras e mais escuras do que nunca, como se isso fosse possível. Júlia sentia um arrepio estranho atravessar seus ossos ao andar na direção deles. O lobo, Xenos. Ela se lembrou da história de Simeão. Falou primeiro. Ele foi direto ao ponto, com voz totalmente sem emoção. Ele está com voz de tédio, pensou Júlia. Por ter implantado informações falsas sob a aparência de amizade e deliberadamente terem sabotado um experimento realizado em nome da ciência, Pedro e Júlia, emissários de Albion, Alemar, vocês estão condenados à morte por enforcamento ao raiar do dia. E isso foi tudo. Ele levantou a mão e a abaixou num gesto desprezível, e antes que Pedro ou Júlia pudessem dizer uma só palavra, os guardas já os tinham segurado, torcendo suas mãos para trás das costas, arrastando-os para fora do salão. Júlia tentou se soltar sem sucesso, e então, quando caiu na dura realidade da situação em que estavam, ficou totalmente imóvel, olhando fixamente com os olhos arregalados quando Pedro bradou. Uma palavra em particular, meus lordes. O chacal, o leopardo e o lobo olharam para ele, chocados, quem sabe,
pois quando é que um prisioneiro havia ousado questioná-los? O lobo acenou com a cabeça e fez um gesto para que ele desse um passo à frente. O guarda que segurava Pedro o soltou um pouco e Pedro se livrou dele enquanto se aproximava dos tronos. Enquanto falava baixinho com os 3 lordes, Júlia se esforçou para ouvir o que estava sendo falado, mas só conseguia entender algumas partes da conversa. Mas as palavras que ela conseguiu ouvir fizeram seu coração parar no estômago. Mostrar como fazer um canhão. Devo ter a permissão para ser solto. Pedro então deu um passo para trás, permitindo que os lordes conversassem entre eles. Se ele tivesse olhado para Júlia naquele momento, teria visto a mais curiosa mistura de emoções em seu rosto. Desconfiança, confusão, medo e raiva. Raiva acima de tudo. Mas ele manteve seus olhos cuidadosamente focados no piso encerado embaixo de seus pés. Depois de alguns minutos, Lobo se levantou, dirigindo-se aos guardas. Leve Lady Júlia para a cela da morte. Lord Pedro viverá. Júlia então lembrou o que havia acontecido no campo quando os 3 cavalheiros ficaram reduzidos a choros de dor frente aos seus gritos. Ela abriu a boca tentando fazer o mesmo, machucando os guardas, machucando os lordes, machucando Pedro, mas tudo que saiu foram soluços de choro. Ela se arrepiou de frio e medo ao ser arrastada para fora do salão, chamando sob soluços por alguém. Helena, Alice, Simeão, qualquer um que fizesse tudo voltar ao normal novamente. E então, com seus olhos fechados, bem apertados contra os horrores de Edin, ela não viu seu irmão finalmente olhar para ela. E depois para os seus captores, completamente horrorizado.